Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista com informação exclusiva sobre name rights. O Corinthians tem agora uma nova empresa interessada, já há negociação aberta e não é betting, a briga promete ser forte e eu vou te contar detalhes nesse vídeo, nesse blend de informações. Vou te trazer também informação exclusiva dos bastidores sobre José Martínez, hein? Ele vai receber uma multa pesada ou o Corinthians entende o que está acontecendo? Tudo isso agora nesse blend de informações que ainda tem Gui Amorim, sensação do Sub-17, treinando no profissional, e também quem volta para defender o Corinthians no clássico contra o Santos na Vila Belmiro. Memphis, André Ramalho, Charles, Garro, enfim, tudo isso agora para você. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há 20 anos, criei esse canal para trazer os bastidores, as exclusivas, as análises, tudo do Esporte Clube Corinthians Paulista para você. Então peço para você já deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e aquele convite diário. Então, ó, se inscreve aí no Café TV, eu vou deixar o link aqui na descrição para você, tá bom? Vou deixar fixado no topo aí dos comentários. Começando a falar de Corinthians. Quem deve jogar, né, com a camisa do Corinthians no jogo contra o Santos? Vila Belmiro, 21h30. Dá para o Memphis jogar, né? Descansar um pouquinho, né? Jogou ontem, descansa um pouquinho, desce a serra, enfim. Mas eu acredito que Memphis e Garro devem iniciar, né, o clássico contra o Santos no banco de reservas. Eu coloquei um time pensando com a cabeça do Dorival já com as informações, né? Lembrando que dos selecionáveis, o Corinthians não vai ter o Hugo Souza, que vai ser titular, né, pela seleção brasileira contra o Japão em Tóquio, né, e já tomou o cartão, já sabendo disso, enfim, já cumpre suspensão, fez a lição de casa, né, certinho, e o Felipe Longo vai ser o seu substituto, tá? O cenário do Romero, ele, né, enfim, na terça, né, também na terça, né, o paraguaio joga pela seleção paraguaia, né, contra a Coreia do Sul, às 8 horas em Seul, também esquece, não vai jogar, assim como o Hugo, né, não tem como. O Félix Torres é baixa, poxa, que pena, Félix Torres também é baixa, o zagueiro está com a seleção equatoriana que enfrenta o México, tá, também nesta terça-feira. Enfim, o Memphis volta da seleção holandesa, já enfrentou a Finlândia, né, aquela coisa toda, tá tudo certo, esse pode jogar, mas acho que fica no banco de reservas, tá? Então, só para você ter, né, uma ideia, né, do time do Corinthians que eu coloquei aqui no papel, José Martínez, né, eu vou falar daqui a pouco, enfim, sumiu, né, desde o jogo contra o Mirassol, então não fica à disposição, Dorival ficou na bronca, né, com o José Martínez, ele não fica à disposição, tá? Então olha o time aí que eu coloquei pensando com a cabeça do Dorival. Felipe Longo no gol, Choca, André Ramalho que volta e o Gustavo Henrique, né, podendo o André Ramalho fazer uma função de líbero ali, ficaria bem bacana. Os dois volantes, o Ranieri, então eu tiro o Ranieri ali da linha de 3 na esquerda, né, o Gustavo Henrique jogava centralizado, eu ponho o Ranieri aqui de volante para o lugar do Martínez, coloco o Ramalho ali. Os alas, o Anchileri que substitui o Bidu suspenso, o Mateuzinho, o Bidon na meia, Guinegão e o Roberto com Garro e Memphis Depay no banco de reservas, tá? Eu gostei do time do Samir Júnior, tá? Vê se você curte esse time aí, comenta aqui embaixo e vamos seguir falando muito do Coringão. Deixe seu like. Olha só, treinou hoje, tá? O principal destaque do Sub-17 do Corinthians, o Gui Amorim. Ele vive até uma expectativa de estrear, né, com a camisa do Corinthians, tem 17 anos, né, nasceu em 2008, é o grande destaque aí da categoria Sub-17 do Corinthians, com muitos gols, muitas assistências, tá? Aliás, ele tem mais hype do que o Guinegão, do que o Kaique, do que todos os outros, né, que subiram aí para o profissional do Corinthians, tá? Ele já tinha participado de algumas atividades e voltou a ser, né, relacionado para os treinos aí pelo técnico Dorival Júnior. Parece que é para completar número, tá? Não consegui ainda receber uma resposta definitiva de fontes importantes para saber se ele pode pintar aí, pelo menos no banco de reservas contra o Santos. Por enquanto eu não tenho essa informação, mas eu acho que vai ficar para o Café da Fiel. O que eu quis trazer para vocês é que ele treinou, tá? Junto lá com os demais atletas, né, profissionais, enfim, do time de cima, e treinou com bola, então é isso que eu queria já passar para vocês. Além dele, né, treinou também
na atividade o goleiro Matheus Correia e o volante Thomas Lisboa, né, que estão de olho nele, ambos do Sub-20, né, de que estão de olho nele o Dorival e companhia, tá? Agora o Thomas ainda não é inscrito, tá, no Campeonato Brasileiro. Já o Gui Amorim tá? Ele treinou no time de cima, tá? E com o fim da temporada Sub-17, né, eliminado do Paulista do Brasileiro, quem sabe, né, ele possa ter algumas chances no profissional, mas foi integrado aí pro Sub-20, tá? Olha só os números dele. Gui Amorim, ele disputou 36 jogos, tá? Entre Sub-17 e Sub-20, 35, né, pela categoria mais nova, né? Enfim, nesta temporada registrou 20 gols e 15 assistências. É muita coisa, hein? É muita coisa. Os números são impressionantes. Enfim, comenta aqui embaixo o que você acha do Gui Amorim. Olha só, o caso José Martínez, né? Ele sumiu desde o jogo contra o Mirassol, tá? Acho que foi o meu timão que deu essa informação, né? Já desse sumiço do José Martínez. E agora eu vou trazer aqui, né? Porque eu sempre dou crédito para a turma, né? Por exemplo, a informação da notificação do Corinthians notificar o novo parceiro Master, né? O GE deu ontem, depois de 15 dias que eu dei a informação. 10 dias, 15, enfim. Vocês sabem aí, né? E o pessoal não dá crédito, enfim, outros colegas também não. Na notificação das negociações dos Emir Whites, a notificação que o Corinthians fez à patrocinadora Master, tá? Enfim, agora eu avancei nessa história do José Martínez. Ele sumiu, né, desde o jogo contra o Mirassol, foi avisar só na sexta-feira, lembrando que o elenco pegou folga daquele jogo contra o Mirassol no sábado retrasado, pegou folga domingo, segunda e terça, o elenco volta na quarta, ele não aparece, não fala nada na quinta, na sexta, no final da sexta, ele dá um parecer dizendo que estava tentando aí resolver um problema, né, de visto do filho, para trazer o filho para o Brasil, tá? Independente, né, de qual seja o argumento do José Martínez, ele causou uma irritação muito grande, tá? Dentro do CT Joaquim Grava, no Parque São Jorge também, né, em relação à diretoria, em relação ao Dorival Júnior, e eu, enfim, quando eu fiz um almoço com a Fiel, ainda tinha ouvido algumas pessoas, umas deram risada, falaram que isso acontece no Corinthians, outras foram mais cautelosas, dizendo que em relação à multa, deveríamos esperar, o Corinthians ia esperar, porque para saber, né, o tamanho, né, da gravidade aí do problema dele, né, porque aí ele alegou um problema particular, e tinha gente que não gostou, que eu também falei que tinha gente irritada. Agora, né, avançando já do almoço com a Fiel para cá, eu já tenho uma informação que ele vai tomar uma multa pesada, tá? O pessoal ficou realmente muito insatisfeito com ele, né? Enfim, ele causou uma irritação muito grande a ponto dele já estar fora do jogo contra o Santos. Se ele voltasse hoje e treinasse, ele não ia para o jogo. O Dorival leva muito a sério essa questão de disciplina e se faz esse tipo de coisa, e realmente o José Martínez vai tomar uma multa pesada e vão mexer no bolso, enfim, né? E vamos aguardar se não vai ter outros desdobramentos, né, em relação aí ao volante corintiano. Mas já estou adiantando para você, vem multa pesada para o José Martínez e parece que o Corinthians não engoliu a história que ele contou, não, tá? Temos que aguardar, repito, estou falando que eu apurei dentro do Corinthians. Hoje, a insatisfação é grande, qualquer história que ele contar, meu amigo, os caras vão para cima. Deixa o like, comente aqui embaixo o que você acha dessa situação do José Martínez. Mais um jogador que falta no treino e não dá satisfação. Olha só, aqui no canal Café do Setorista, você tem recebido tudo em primeira mão em relação a Neymer Whites, em relação a Master, né? Aliás, uma informação que, com todo respeito aos colegas do GE, apesar deles não ter dado o crédito, ainda falo com todo respeito. Eles deram uma informação no domingo que eu dei faz mais de 10 dias, que o Corinthians notificou o Esportes da Sorte, até porque faz mais de 10 dias, porque essa notificação ocorreu exatamente no dia 2 de outubro, tá? E eu trouxe essa informação para vocês nessa data. O Corinthians notificou a patrocinadora Master dizendo que quer o dobro do valor, né, no mercado, e inclusive ela pode concorrer. A informação é a mesma, eles deram mais de 10 dias depois sem o crédito. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está na frente das informações de Neymer Whites e de patrocinador Master já há um bom tempo. Eu tenho trazido detalhes importantes, exclusivos para vocês. E nesse blend de hoje eu quero dizer que o Corinthians começou agora a negociar com uma empresa que não é bet, e essa empresa entrou numa concorrência forte com as bets que estavam interessadas. Lembrando que a própria patrocinadora Master do Corinthians está no páreo,
A Betano também fez proposta, mas não chegou perto do que o Corinthians queria, tá? Não chegou, pelo menos, no valor que o Corinthians queria. O Corinthians não aceitou a proposta, continua conversando. Mas entra agora em disputa uma empresa que não é Bet. É a primeira empresa, né, que não é Bet, desde a Neoquímica, né, que também está no páreo, mas é a primeira empresa que chega forte, tá? E causa até assim não vou dizer impacto, mas dentro do Corinthians eles acabaram, né, gerando ali uma satisfação de estar com essa empresa negociando. A gente não sabe se vai fechar, mas hoje, né, até acreditam dentro do Corinthians que dá para fechar uma bet nova na camisa, tá? Pelas conversas que estão tendo com as bets, e fechar com essa empresa, por exemplo, os Name Rights. O valor, o valor você já sabe, né? 700 milhões é o valor que o Corinthians almeja por 10 anos de contrato, seriam 70 milhões por ano. Na camisa o Corinthians quer 200 milhões. A empresa é mantida em sigilo, o nome da empresa, mas eu já quero adiantar para vocês aí que agora pintou forte na briga uma empresa que não é bet, para brigar com as bets que estão interessadas em comprar os name rights da Arena do Corinthians, que é a Neoquímica Arena, que eu gosto sempre de falar o nome, tá? É isso. Forte abraço, deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações, dá uma olhada no nosso clube de membros do canal Café do Setorista. Os planos estão aí para você, né? O plano Café Especial, você entra no nosso grupo de WhatsApp e é maravilhoso, tá? Maravilhoso. Deixa o like, deixa o hype, anuncie no canal Café do Setorista a sua empresa. Uma das maiores audiências no YouTube de Corinthians é aqui, e todos os nossos parceiros super satisfeitos com o retorno. Dá uma olhada no canal de WhatsApp, que é de graça, maravilhoso, aqui onde tudo começa, inclusive Café do Intervalo aqui em texto, Café do Intervalo aqui em vídeo, ao vivo, tá? No Instagram, a gente entra ao vivo para falar do intervalo na Vila Belmiro. Os programas ao vivo, Almoço com a Fiel, da meio-dia a 1, tá certo? E o Café da Fiel às 19 horas, né? Aqui tá, não, esse aqui, desculpa, às 19 horas. Lembrando que na semana passada eu consegui começar às 19 horas de segunda a quinta, né? Só na sexta que eu comecei um pouquinho mais tarde do horário das 19. Então, vamos fixar esse horário para seguir firme e forte aí, trazendo ao vivo aí. Hoje promete, hein? Hoje eu não perderia por nada, tá? Dá uma olhada na Café TV, segue lá o meu novo canal, que eu já avisei para vocês aqui no início, tá? A Café TV é sensacional, vou colocar aqui, né, para vocês, ó, Café TV, tá? Me segue lá, que é topzera, tá bom? Vai ser muito bom, sucesso total, eu conto com vocês lá na Café TV, vou deixar o link aqui, ó, fixado no topo, tá, dos comentários. Beijo no coração, que Deus nos abençoe, até o Café da Fiel, às 19 horas, valeu! Escalação do Corinthians. Dorival ensaia 3 mudanças para Clássico e deixa Garro na reserva. O técnico Dorival Júnior ensaiou, na manhã desta segunda-feira, 3 mudanças na escalação do Corinthians para enfrentar o Santos. O Clássico, válido pela 28ª rodada do Brasileirão, será às 21h30 desta quarta, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. O goleiro Hugo Souza, o lateral esquerdo Matheus Bidu e o volante José Martinez estão fora da partida. Os 2 primeiros estão suspensos, enquanto o último está na Venezuela resolvendo um problema com o filho e perdeu os últimos 5 treinos do Corinthians. No lugar deles, Dorival testou Felipe Longo, Hugo e Fabrício Angileri. Rodrigo Garro está recuperado de lesão muscular na panturrilha, mas trabalhou entre os reservas. Como ainda busca melhor condicionamento físico, o meia argentino deve ficar como opção no banco. Memphis Depay está voltando ao Brasil após defender a seleção da Holanda e, por conta do desgaste físico, também pode iniciar o Clássico no banco. Assim, a provável escalação do Corinthians para enfrentar o Santos é Felipe Longo, Mateuzinho, João Pedro Tcheca, Gustavo Henrique, Fabrício Angileri, Ranielli, Maicon, Hugo e Breno Bidon, Yuri Alberto e Gui Negão. O zagueiro André Ramalho está em transição física após sofrer um estiramento no músculo posterior da coxa direita e deve seguir como desfalque.